Santíssimo Deus, Pai querido, vivemos num mundo em que cada vez mais estamos preocupados, Senhor, não só pela questão financeira, mas principalmente pela vida. Por isso, Senhor, estamos aqui nesta quarta, nos nossos lares, cada um de forma peculiar, adorando ao seu santo nome neste momento. Neste momento, alguns de nós estão ajoelhados, em pés, deitados, sentados, mas todos estamos elevando a nossa alma a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, para que o Senhor seja a nossa única ou a perfeita esperança de todas as nossas ansiedades. Cada nome que foi colocado aqui, Senhor, família, filhos, pais, parentes, amigos, aqueles que ainda estão colocando que o Senhor conhece e é sabedor de tudo, coloque a sua mão protetora sobre cada família, cada lar, que eles possam sentir o seu amor e principalmente a sua proteção. Seja o Deus de cada família, mas seja o Deus de amor, de paz e de salvação. Venha estar com cada um, nos liberte, nos traga paz, é o que pedimos e imploramos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Amém. Para nós entendermos um pouco melhor o livro de Apocalipse, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente aprendeu até agora. Se nós olharmos o capítulo 1, vamos lá. Primeiro capítulo, nós temos João na ilha de Patmos tendo uma visão, e nessa visão João, ele recebe a mensagem do Pai para o Filho, que é enviado através do anjo para João, para que os seus servos, que somos nós, recebemos. E explicamos que Apocalipse fala que somente os servos de Deus, aqueles que leem, ouvem e praticam, é que vão entender o livro de Apocalipse. João tem a visão de um Filho do homem, Jesus Cristo, já transfigurado, no meio das 7 igrejas. E aí nós entramos no capítulo 2, no capítulo 3, as 7 igrejas, que são 7 períodos da igreja cristã, desde do Pentecostes, ou a morte de Cristo, ou o apedrejamento de Estevão, alguns diferenciam aí essa data, mas desde esse momento, pós-Jesus, até os dias de hoje, passando por 7 períodos. Aí, domingo, nós entramos em Apocalipse capítulo 4, que é a visão do trono. Depois dessas coisas, João tem uma outra visão, uma porta aberta, e ele vê o trono com um Deus, 24 anciãos, 4 seres ou 4 anjos, com os semblantes ou a forma das características do Salvador, e onde os 24 anciãos eles jogam as coroas aos pés de Cristo, aos pés do Salvador. Neste momento, aos pés de Deus, ao jogar a sua coroa, entramos agora na continuação da visão do trono, capítulo 5. E para entendermos um pouco melhor, eu quero ler para vocês aqui, nesse estudo sobre Apocalipse, série Santuários e Profecias Apocalípticas, série 6, onde vários teólogos, eu já falei isso, são 114 teólogos em agosto de 1980 se juntaram para poder fazer um estudo sobre as doutrinas, sobre o livro de Apocalipse, e fala assim: Apocalipse 4 e 5, página 208, é uma unidade descrevendo a mesma cena. Apocalipse 4 e 5 descreve uma cena do trono do santuário celestial. A ênfase da cena do trono é sobre a morte expiatória de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco, e a sua obra perfeita na cruz. Agora, o que não podemos comparar, a cena do trono não é o juízo investigativo de Daniel 7, 9 e 10. Por quê? Porque a cena do Apocalipse aqui tem apenas um livro, nós vamos ver daqui a pouco, está na mão do Pai, fechado e selado, e nenhum ser no universo, exceto o Cordeiro, pode abrir. E em Daniel há 2 livros, ele diz ali, são abertos, estão subentendidos que foram abertos para os seus dias, né? Há 2 ou mais livros no livro de Daniel, capítulo 7. Então nós podemos ver que o capítulo 4 e 5 é um cenário do trono de Deus, e ao mesmo tempo não é uma cena do juízo investigativo,
não é algo temporal, mas algo atemporal. João está vendo como está a desenrolar, como está sendo, como é o processo. Não que nesse momento João estava vendo, porque estava vendo naquele momento o porquê da investigação, ou como era a investigação, né? Então vamos estudar um pouco então o capítulo 5. Vamos começar então, verso 1 do capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, uma referência ao capítulo 4. Ele vê Deus sentado no trono, ele não consegue ver Deus, ele só consegue ver o brilho, o esplendor e a glória de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João fala sobre o livro que está na mão de Deus. O livro daquela época, como você está vendo agora, não tem o mesmo formato de hoje. O livro daquela época era escrito por pergaminhos ou papiros, se escrevia por dentro. Quando era maior do que o papel, se escrevia por fora também, mas em geral era por dentro. Mas existem muitos relatos, ou existem muitos escritos que tem por dentro e por fora. Então João vê Deus segurando o livro, e esse livro tem algo escrito por dentro e por fora, mas ele tem selos. Você pode ver que esses pontos vermelhos era a maneira como os governantes eles selavam o livro. Eles colocavam tipo uma cera e derretiam essa cera e botavam o seu anel e selando, para que quando a mensagem chegasse, ou o livro chegasse para alguém, ele não tivesse rompido e saberia que ali estava. Reparem que este livro é o que nós vamos começar a estudar a partir do capítulo 6. Mas é importante entender o significado ou a importância desse livro na mão de Deus. Verso 2 ao verso 4 diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. E agora olha o que ele fala: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, agora repare, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deu para entender o verso 2 ao verso 4? João ele tem a visão do livro, e agora chega um anjo poderoso, um anjo forte, e ele pergunta: quem é capaz? É isso que está aí? Não. Quem é digno? Não é a capacidade, qualquer capacidade, qualquer um pode ir lá e puxar, tirar, rasgar aquela parte do selo. Não está falando da capacidade deste anjo forte, mas ele fala quem é digno. O universo inteiro fica em silêncio diante desse momento. E o próprio anjo, ele fala, quem? E ele cita 3 lugares. No céu, quer dizer que não existe nenhum ser não caído que possa abrir. Ele fala da terra, que não existe nenhum ser humano capaz de abrir. E ele diz abaixo da terra, uma referência a Satanás e aos seus anjos, que nenhum anjo caído também tem a capacidade de abrir. Nesse silêncio digno de abrir o livro, de romper os selos, e ele fala que ninguém pode abrir, nem olhar para ele. O verso 4 mostra então João chorando. Vocês vão ver uma cena aí de um pintor em que mostra o velho profeta João chorando. João desconhece o conteúdo daquele livro, ele não pôde ler, mas ele fica tão preocupado que ele passa a chorar. Querubins, serafins, os 24 anciãos, as hostes angelicais, todos eles não podem abrir, nem mesmo os maiores homens da terra que estiveram próximos de Deus são capazes de abrir. Nem mesmo Maria, mãe de Jesus, nem mesmo os apóstolos, ninguém. Parece que nesse momento todo o céu para de cantar. Parece que há um silêncio e ouve-se só o choro de João. Por que João chora? Porque João entende
E é essa importância que eu e você temos que ter hoje. João entende a importância que esse livro tem para a nossa vida, para a história deste mundo. Verso 5 até o verso 7. Vamos ler lá? Agora diz aí o anjo chega, verso 5. Então vindo, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele dá a notícia, mas olha o que diz o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Um dos anciãos fala para não chorar, porque ele diz que o leão da tribo de Judá, a tribo mais importante por causa da linhagem real de Davi, onde os reis vinham da linhagem de Davi que estavam à frente de Israel. E leão é considerado o rei da floresta, o rei dos animais, imbatível, símbolo de que Jesus é o maior símbolo de poder sobre a maior tribo de poder de Israel, o mais poderoso, o único invencível. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, ele mesmo veio da tribo de Judá, a tribo líder do povo, e ele, filho de Davi. E como diz ali também, a raiz de Davi. Davi é rei. Se é rei, ele tem uma raiz, e a raiz está em Deus. Deus é a raiz que sustenta todo o reinado. Cristo é o sustentáculo de todo o reinado de Davi e das suas gerações, como rei de Israel. O reino de Davi, profeticamente nos livros do Antigo Testamento, é um emblema do futuro reino de Cristo. Por isso que João tem uma visão daquele que pode abrir o livro, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Mas quando nós vamos no verso 6, ele mostra já Jesus, ou o leão da tribo de Judá, de uma maneira diferente, porque ele vê, o anjo fala: olha, quem pode? É o leão. João olha, e ele vê o leão. Olha que interessante. O João chega para João e fala, o ancião chega para João e fala: não choras. E ele fala: por quê? Porque o leão pode abrir. O leão tem esse poder, ele é a raiz de Davi. João olha então para o meio do trono, entre os seres, entre os 24 anciãos, entre os anjos. Quem ele vê? Um cordeiro em pé. E é interessante que esse cordeiro, ele tem algumas características. A característica de que ele tem 7 chifres. Chifre nós já vimos, significa o quê? Poder ou reino. 7 nós já vimos, significa perfeição, plenitude. Quer dizer, a plenitude do poder. Em outras palavras, Deus é onipotente. Olha as características de Cristo aqui. Mais o que? Tinha 7 chifres, final do verso 6. 7 olhos, o olho tudo vê. 7, a plenitude, que Deus é onipresente, ou onisciente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, é onisciente. E no final fala, esses 7 são os 7 espíritos, mostrando a divindade do leão e do cordeiro. Cordeiro? O cordeiro, porque ele está, diz ali, vamos ver de novo. Diz lá, um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro que tinha sido oferecido como sacrifício. Um cordeiro que, quando o anjo fala lá no começo, quem é digno. Jesus é o leão, o forte, o poderoso, o onipotente. Mas ele é digno porque morreu pela humanidade, por mim e por você. Estes símbolos, eles representam não só a união do poder onipotente, mas o sacrifício de amor
de Deus por mim e por você. O que ele faz então? Vamos ver o verso 8 ao verso 10. O que ele faz? Verso 8 até o verso 10. Diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Viu? Ele toma o livro. Jesus é digno, não só porque ele viveu uma vida santa, mas porque ele morreu por mim e por você. Ele foi feito pecado. Ele substituiu aqueles que o aceitam. Ele recebeu no seu corpo a punição para que eu e você pudéssemos ser conduzidos a Deus e sermos salvos. A redenção minha e sua tem as raízes do passado, mas a sua plena realização, ela está no futuro, quando Jesus voltar. Ela tem a sua raiz na morte de Cristo no Calvário, mas ela virá se realizar quando Cristo voltar nas nuvens. O preço da nossa redenção, ela foi pago. Sim, foi pago para todos aqueles que o aceitaram, mas ela só vai se tornar completa quando Jesus voltar para resgatar a cada um de nós. Este mundo não pode mais viver do jeito que estamos vendo. Não suportamos mais tanta dor, sofrimento, ansiedade, angústia de como será o futuro. Esse mundo tem que ser recuperado e entregue novamente para Deus. O próprio livro de Lucas, capítulo 21, verso 28, diz: Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que diz Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós herdaremos, nós somos os herdeiros deste mundo, mas o mundo em que Cristo nos entregará recuperado, onde nós, o povo de Deus, estaremos novamente à frente, como Adão esteve antes de comer do fruto. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando os problemas, as dificuldades, o mundo está se recuperando, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando Adão pegou lá no jardim, ele cedeu todos os direitos sobre este mundo para Satanás. Não somente a herança saiu de suas mãos, mas saiu das mãos de todos os que vieram depois dele. Hoje Satanás se declara e é o Senhor deste mundo, porém ele não será por todo o tempo, pois os verdadeiros donos deste mundo, que é um presente de Deus, somos nós, eu e você. Nós somos os herdeiros de Deus. Nós somos verdadeiros donos e esperamos a cada dia o Remidor, o nosso Salvador, para que Ele tome o livro selado e reassuma a herança perdida. Antes, porém, que o inimigo ele possa despejar ou nos destruir, nós seremos reinstalados novamente na propriedade de Cristo quando Ele vier pela segunda vez. Só que para que isso possa ocorrer, para que nós possamos receber a nova terra, e é aqui o ponto principal do versículo 8 a 10, para que nós possamos voltar a ser herdeiros, precisa ser feita uma verificação. Os argumentos e as alegações precisam ser feito um tribunal. Precisa-se olhar Cristo, Ele é digno de abrir o livro, e esse livro consta ali como o mundo está indo, para onde o mundo vai, que Ele está no controle da história da humanidade, e Ele quer nos resgatar como herdeiros deste mundo, mas para isso Ele precisa ouvir as acusações de Satanás, e Ele precisa então agora ver as alegações, os argumentos, e dar o seu veredito, se está salvo ou não. Em todo julgamento há 3 fases.
investigação, a sentença e a execução da sentença. No grande tribunal do céu também são evidentes essas mesmas fases. Antes da sentença, deve haver uma investigação de cada caso, da minha vida e da sua vida. Deus não precisa disso. Deus não precisa provar nada dos seus atos, mas para que não haja dúvida na humanidade, no universo, para que ninguém duvide do amor de Deus e da sua justiça, Ele vai fazer esse processo para que ninguém fique em dúvida. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 2,16, Cristo há de julgar o segredo dos homens. Atos 17:31, porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Reparou esses 3 versos? Diz que todos deveremos comparecer ao tribunal de Cristo. Segundo, há de julgar os segredos. Não há nada que eu e você estamos escondendo que não será processado nesse tribunal. Terceiro, um dia em que todos nós seremos julgados. Este homem não é outro senão Jesus Cristo, que irá julgar a cada um de nós. Olha o que ele diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha o que diz em João 5:22, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Verso 27 também. Assim Jesus é ao mesmo tempo o nosso advogado e o nosso juiz. Não precisamos ter medo. A grande questão do julgamento, que desse cenário do trono de Deus, em que Ele vai pegar o livro e que haverá um dia de julgar para resgatar-nos a nós, é que Ele, há um acusador, que é Satanás, e ele agora terá que dar a sentença. Só que antes de dar a sentença, ele tem que ouvir o advogado. Imagine a cena: o juiz sentado no alto da sua tribuna, de um lado o acusador e do outro lado um banco vazio, que é o defensor. Satanás começa a acusar: fulano, pastor Weldo fez isso, aquilo, é isso, ele fez isso, é isso, não presta, tal, e começa a dizer todos os meus segredos. O juiz, ele olha: vou dar a sentença, mas antes eu quero dar a palavra para o advogado. Jesus se levanta, ele vai na posição do advogado e ele começa a falar: é verdade tudo que você está dizendo, mas em tal dia ele me aceitou, em tal dia ele pediu perdão e ele aceitou a minha morte no seu lugar. Em todos os seus pecados, em todos os seus momentos, ele me colocou no seu lugar. E aí ele termina a sua alegação, volta para o tribunal como juiz e fala: salvo. Qual é a diferença? A diferença é que para um julgamento, um advogado poder nos defender, ele tem que nos representar. Nós temos que dar uma procuração para que ele possa tomar o nosso lugar e nos defender. Sabemos, pois, que Cristo é o nosso advogado. A pergunta é: temos nós feito uma procuração da nossa vida para que Cristo nos represente diante do tribunal? Porque além de ser juiz, ele é o nosso advogado. O problema é que, como juiz, se nós não fizermos a procuração para que ele nos represente, não haverá ninguém que possa nos defender. Há muitas pessoas que têm medo do juízo final, não por causa do que Cristo fez, mas porque não entregaram a procuração da sua vida a Cristo. E aí o capítulo termina do verso 11 a 14, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos.
E aos 4 seres viventes, os anjos ali, os arcanjos, respondiam: Amém, ou assim seja. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Reparem que essa cena é uma cena da vitória de Cristo sobre o pecado. Não é uma cena do julgamento, que nós vamos ver mais para frente em outros capítulos, mas é uma cena simbólica de como é a vitória de Cristo para nós sermos salvos. O trono está ali, colocado, os 24 anciãos, miríades de anjos. Ali estão os 4 seres com as fisionomias características de Cristo. Ali está Deus o Pai, e na sua mão direita está um livro. Esse livro conta a história da humanidade. Como será a história dessa humanidade? Quem está à frente da história? E entre o trono, entre os anjos, entre os anciãos, eis o leão de Judá, poderoso, mas que morreu por mim e por você. O justo e amoroso ao mesmo tempo. Ele pega o livro, pois ele está no controle da história. Ele está no controle da minha vida. E ele tem que estar no controle da sua vida. Ele está no controle? Sim. Da humanidade? Sim. Mas a pergunta é: será que ele está no controle da minha e da sua vida porque passamos a procuração para ele? A grande questão é: será que Cristo já é o meu advogado? Pois ele, aqui no capítulo 5, ele pega o livro. Nós vamos a partir do capítulo 6, vamos abrir os selos e vamos entender como Cristo está no controle da história. Ele sabe, nada é pego de surpresa. Ele está levando a história como deveria ser levado, para o dia em que ele vai redimir e resgatar essa terra para os seus herdeiros, que somos nós. Quem são esses que chamamos somos nós? Aqueles que dão a procuração da sua vida a Cristo. Você está pronto para entregar a sua vida a Cristo? Pense um pouco. Você ainda está com o seu emprego? Alguns talvez que estão me ouvindo neste momento perderam o emprego. Alguns neste momento talvez já tiveram seu salário reduzido. Alguns neste momento não conseguiram trabalhar como autônomos e receberam tanto que deveria para poder se manter. Alguns estão angustiados esperando logo que saia o decreto presidencial para ajuda mínima de R$600 mensais. Muitos estão ansiosos na questão da saúde, pois muitos estão no grupo de risco, não só na idade, diabéticos, na questão de coração e respiratória. Há outras doenças também que estão matando. Muitos estão passando por problemas relacionais porque nós não estamos preparados para ficarmos o tempo todo. Doenças psicológicas que podem afetar pessoas que estão tentando cometer suicídio, pessoas que estão brigando fisicamente dentro de casa. Quantas dificuldades estão acontecendo neste momento e eu e você estamos encaixando em uma dessas? Deus está no controle da história na sua vida. Mas para isso, eu e você temos que passar a procuração da nossa vida aí, para que Ele possa não somente nos julgar, mas para que Ele também possa advogar em nosso lugar. Ele já venceu. Agora a nossa vitória depende de nós entregarmos a nossa vida a Ele. Qual é a sua decisão? Qual é a decisão da minha vida e da sua vida? Lembre-se que Ele é maior que tudo na nossa vida. Só Ele é que pode nos dar a vitória. Maior que tudo. Feche seus olhos e peça a Deus: Senhor, toma minha vida. Julga minha vida pela tua justiça, mas pelo teu amor. Eu aceito. E um dia, quando Ele irá recuperar, porque Ele está no controle da história deste mundo,
eu e você estaremos entre aqueles que levantarão os braços e dirão: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai querido, Tu é o nosso Deus, que criaste este mundo, mas por causa do pecado, a herança que deste a Adão e Eva foi passada para os anjos caídos, e nós perdemos o direito de desfrutar como herdeiros de Deus desse planeta, sem pecado, sem nada de errado. Por causa do pecado, ele se transformou, ele foi só piorando, e hoje estamos vivendo até uma realidade de como não sabemos como será o dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor nos resgatou morrendo na cruz, e que lá no passado, na sua morte na cruz, nos deu a certeza de que lá amanhã, quando voltar nas nuvens dos céus, irá nos redimir, irá nos transformar juntamente com este planeta num novo céu, numa nova terra, onde viremos a eternidade ao lado do nosso Salvador. Seja o nosso juiz, Senhor, e advogado ao mesmo tempo. Pegue a procuração da nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e entregamos, para que o Senhor seja o nosso Salvador, e todos que estão assistindo, ouvindo neste momento, que possam fazer o mesmo também, Senhor, para que assim todos nós possamos estar entre aqueles que serão salvos. Nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso, é o que pedimos e agradecemos pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima.